Olá, cursista. Um prazer conversar com você, tratando da terceira unidade, que é a educação fiscal. E falar de educação fiscal é falar de cidadania, é falar de justiça social, é falar de ética, é falar de tributo, sua função social, de participação e controle social. Então, eu sou a professora Vera Lúcia e nós vamos, então, estar falando a partir do que nós temos no caderno pedagógico. Então, nosso ponto de partida para falar desse tema é o caderno pedagógico. Além dele, você vai encontrar também lá na plataforma AVA um texto que embasa o que a Vera vai estar falando e os vídeos também estão todos lá na plataforma. E aí dizer para vocês que esse tema da educação fiscal é um tema que ele está no mundo inteiro. Cada país escolhe, né, como que vai aplicar. Se trabalha com educação infantil, se começa trabalhando com o ensino fundamental, se trabalha com o ensino superior. E no Brasil, a educação fiscal ela começa a ganhar mais, vamos dizer assim, corpo a partir dos anos 90, e no Amazonas, especificamente, a partir de 1998. Então, esse é o nosso parâmetro. E, para falar desse tema, ele também está embasado a partir da conquista na Base Nacional Comum Curricular. Ele é um tema transversal, mas que, para a Secretaria de Educação do Amazonas, então, ela garante que seja uma unidade curricular comum, então, uma UCC, com esses três temas: educação financeira, que vocês já viram que já foi trabalhado, a educação fiscal e a educação empreendedora. E aí a gente podia perguntar, e por que trabalhar a educação fiscal? Então, para você, cursista, o que você entende por educação fiscal? Por que trabalhar esse tema? Por que é importante trabalhar esse tema? Então, nós vamos dizer que a escola é um dos espaços fundamental para trabalhar a temática da educação fiscal. Por que a escola, né? Primeiro, porque a escola ela tem um papel significativo. Porque a escola é o espaço onde se constrói, reconstrói processos educativos formativos. Porque a escola, ela possibilita, ela trabalha habilidades, competências assertivas e metodologias socioemocionais. Na escola, aprende-se a cuidar dos bens públicos, que são oriundos dos tributos. É um espaço para reflexão, sensibilização, produção e troca de conhecimentos, de saberes, e eu poderia acrescentar também de sentires, né? Contribui para nutrir um futuro alicerçado na esperança com responsabilidade. É uma possibilidade para reunir uma geração que pode construir uma sociedade mais justa e fraterna, um mundo melhor. Então, a escola é esse espaço que é possível a gente trabalhar numa perspectiva de uma outra cidadania, de ressignificar até o que vai ser cidadania. E aí, não se fala de educação fiscal sem falar de cidadania. E lembremos, né, cursista, que cidadania, no seu DNA, vamos dizer, está aqui. Ser cidadão é quem mora na cidade. Ser cidadão é ser branco. Ser cidadão é saber ler e escrever. Então, por conta disso, na construção desse tema, quantas pessoas foram ficando à margem do seu direito enquanto cidadão. E aí, para nós, aqui na educação fiscal, quando eu estou falando de cidadania, ela primeiro é uma conquista diária. Quando eu falo de cidadania, eu estou falando de justiça social. Quanto mais justiça social, mais cidadania. Quanto mais justiça social, menos desigualdade social. E mais do que isso também, nós compreendermos que é uma condição histórica, né? E cidadania significa a possibilidade de participação efetiva na produção e no usufruto de valores e bens de determinada sociedade. Para nos embasar, a gente traz, então, o jurista Dalmo Dallari. Por quê? O que o Dalmo dizia? Cidadania, ela expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem cidadania, para Dalmo Dallari, está marginalizado, está excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social. Então, a educação fiscal, ela tem no seu intuito fomentar essa cidadania, chamar a pessoa a participar do processo da construção da sociedade no qual ele está inserido.
O exercício da cidadania, ele é ingrediente indispensável para a construção de uma sociedade justa e democrática. E a educação fiscal é um dos componentes para a formação da cidadania. Cidadania não é algo que está pronto, mas é algo que se constrói e também a escola tem a tarefa de construir esse conceito. E a cidadania é uma via de mão dupla. Nós temos direitos e nós temos deveres. Ela não se dá numa via só, né? Então, por isso, quando a gente fala que ela é uma palavra que precisa ser ressignificada, e a escola ela tem o papel de ressignificar essa palavra. E aí, então, eu poderia dizer que ética e cidadania, elas caminham juntas. Por quê? Porque a ética, ela busca compreender o comportamento moral do ser humano, né, do homem, da mulher, da pessoa, do indivíduo, num determinado grupo social. Ela está intimamente ligada à justiça. Ela é uma condição que mobiliza as pessoas. A postura de um ser ético é a de preocupação com os problemas da comunidade e de participação nas decisões da esfera pública que podem melhorar a vida em sociedade. Busca reduzir o sofrimento humano e, assim, fazer com que o nosso planeta Terra ele seja um lugar saudável e bonito para as futuras gerações. A gente apresenta para você, cursista, um vídeo que é do professor e filósofo Sérgio Cortella. Nesse vídeo, o Sérgio Cortella ele faz uma entrevista onde ele faz uma conversa em torno do tema da questão da ética, e aí ele vai dizer, a partir da experiência dele como administrador na Prefeitura Municipal de São Paulo, e ele vai dizer, olha, ética perpassa por uma escolha. O sistema ele é corrupto, mas a decisão tua, enquanto cidadão, de ser ou não ser ético, é uma escolha individual. Então, esse vídeo é uma entrevista muito rápida, de 5 ou 6 minutos, onde você pode assistir e, a partir desse vídeo, você pode estar fomentando um debate, uma roda de conversa. Quando eu falo de ética, quando eu falo de cidadania, quando eu falo de participar, eu preciso da participação e do controle social. E aí, quando a gente está falando de participação e de controle social, ninguém está inventando roda. Na Constituição Federal de 88, nós, então, brasileiros e brasileiras, vamos ter garantido lá no seu artigo 5º que participar é um direito. Hoje não tem mais como um órgão público querer fazer algo sem ter essa preocupação de chamar as pessoas para uma construção. E aí a gente vai ver mais lá na frente, por isso a necessidade de uma participação das pessoas no todo numa administração. Então, no artigo 5º vai estar dizendo, para nós, participar é um direito e exige o quê? Exige o controle social. Então, o que é isso? É a prática da cidadania ativa, que tantas vezes as pessoas têm receio disso. Com participação da sociedade, a administração pública ela passa a ser melhor, né? Ter um efetivo melhor e também é uma forma de a gente fazer o controle social do que é arrecadado a partir dos impostos. A participação ela busca o atendimento às demandas da própria sociedade, cabendo, então, aos cidadãos, às cidadãs, buscar garantir o cumprimento dos programas que o governo, então, elabora, pensa, para ele, então, realizar os projetos sociais. E aí, então, a participação e o controle social, ela pode ser direta, e quando a gente está falando de participação direta, o que é isso? Vamos falar do chão da escola. É estimular, é fomentar, é sensibilizar esse estudante para que ele participe, por exemplo, do Grêmio Estudantil, para que ele participe da associação de moradores da sua comunidade, para que ele possa saber o que acontece no entorno da escola, para que ele possa saber o que o bairro dele precisa
Então, isso é uma participação direta. E a participação indireta, que é o grande desafio que está posto para nós, é quando eu delego, né, a partir do meu voto, para eu constituir aí o poder executivo, o legislativo. Então, esse é um outro cuidado que você, cursista, precisa ter junto do seu espaço com o seu estudante, que é como é que a gente, então, faz uma escolha melhor quando a gente delega nessa participação indireta, que é um desafio que está posto para nós, porque eu estou delegando alguém que vai, então, participar do processo do país, mas é a partir do meu voto. Então, ele é um representante meu que está ali. Aí eu estou falando do sistema político brasileiro, né? A educação, a escola, tem inúmeros papéis na vida de um estudante, de uma estudante. Pode-se destacar que construir, reconstruir e socializar o conhecimento, formar cidadãos e cidadãs para que possam atuar criticamente no contexto no qual estão inseridos, que aprendam a exercer seus direitos e também a cumprir com seus deveres, e mais, que sejam pessoas verdadeiras consigo e com os outros. Acredita-se ser o papel da educação e da escola, ou seja, a escola ela tem um papel de fomentar a cidadania ativa. E aí, então, nós chegamos na educação fiscal. Então, como a gente já falou, ele é um tema que ele transversaliza, ele está presente no cotidiano das pessoas, ele não é um tema novo, mas, ao mesmo tempo, é um tema que as pessoas têm um certo receio, porque associa-se à educação fiscal só a pagar impostos. E a educação fiscal, na sua essência, ela trabalha, sim, a cidadania tributária, mas, mais que isso, ela convida a sociedade à corresponsabilidade. Então, quando nós falamos de educação fiscal, sempre nós estamos falando de responsabilidade coletiva. É cuidar do Estado, vamos dizer assim, é cuidar da minha cidade, é cuidar da minha escola. Sempre que eu falo de coletividade, a educação fiscal ela está presente. Então, ela é um processo educativo, é um projeto educativo para criar consciência cidadã. Então, a educação fiscal ela fomenta a consciência cidadã. Ela fomenta um processo de formação do ser humano e de preparação para a vida, para a vivência em sociedade. É um caminho para sensibilizar as pessoas, para o aprimoramento da participação, né, da consciência entre Estado e cidadão. É um programa de Estado e é de domínio público. Por quê? Porque ela prima por disseminar informações e conceitos sobre a gestão fiscal, favorecendo a compreensão e a intensificação da participação social nos processos de geração, da aplicação e fiscalização dos recursos financeiros. Isso é a cidadania tributária. A concepção da educação fiscal, como eu já falei, ela está associada à responsabilidade coletiva, ela está associada a cuidar do recurso, do dinheiro público. Educação fiscal, ela convida a pessoa a tomar atitude, a agir para construir relações sociais mais justas. Então, por isso a necessidade de trazer esse tema para ser debatido em todos os espaços sociais. A educação fiscal, ela desperta a consciência tributária mais para a compreensão acerca da função social, ou seja, nada vem para nós de graça, isso é algo que tem que ser desconstruído. Então, lá na escola, quando o estudante quebra uma carteira, ele tem que ter consciência que é um recurso público que ele está jogando fora, porque cada carteira comprada, a escola organizada, são recursos que é de todos nós, porque são recursos oriundos dos tributos que são pagos. A educação fiscal, ela também vem na perspectiva de promover a preservação desses bens, mas no sentido de pertencimento ao Estado. Então, eu pertenço àquilo, eu me identifico com aquilo, então eu cuido melhor. Então, cuidar de Manaus, vamos dar um exemplo, é eu me sentir parte da cidade de Manaus. Então, eu me sentindo parte da cidade de Manaus, eu me sentindo parte do bairro onde eu estou inserido, eu me sentindo parte da escola onde eu estou, como professor, ou como estudante, ou como gestor, eu
despertar em mim o sentimento de pertencimento significa que eu vou cuidar melhor daquilo ali. As pessoas aprendem a exercer melhor sua cidadania, ou seja, não confiar a outros o poder de decisão, que a gente já falou lá na frente, quando eu estou delegando, né, o meu voto indiretamente a alguém. A educação fiscal, ela luta contra as injustiças sociais. Ela luta contra as desigualdades, que é quando a gente fala da função social da tributação. Por quê? Porque ela envolve um conjunto de mudanças na nossa vida, ela envolve um conjunto de mudanças na sociedade. O Programa de Educação Fiscal, então, ela busca promover e institucionalizar a educação fiscal. No caso, para nós aqui no Amazonas, por meio da Secretaria de Educação, ter garantido esse tema como uma UCC, isso é valioso e nós temos que aproveitar essa oportunidade. Levar conhecimento sobre a administração pública é uma outra pauta da educação fiscal. Então, é algo que, por muito tempo, a gente desconheceu. Mas, quando eu estou falando de administração pública, eu estou falando de quê? De compreender como é que se dá os processos dentro de um governo. Né? De um governo não fazer o que ele bem entende que tem que fazer. E aí a gente propõe, para esse momento, se eu quero aprofundar mais, é um vídeo, chama-se Tributos. Que história é essa, né? Então, esse vídeo está disponível na TV Escola e também é um debate bem interessante com desenhos, com vários desenhos, para que esse estudante se sinta motivado e ele também comece a pensar vídeos, de repente, acerca desse tema, envolvendo o seu dia a dia. E aí nós chegamos, então, na tributação, que não é o fim do tema, mas é uma parte importante. E quando a gente está falando de tributação, a gente está falando de impostos, de taxas, né, que vai dar, então, aí o princípio das finanças públicas. A professora Marta deu um exemplo lá na aula 1, vocês viram, que como é que, no meu dia a dia, quando eu deixo a torneira vazando, é um desperdício de água. E é verdade, é um desperdício, porque nós pagamos taxas para isso. Nós não temos água de graça, nós não temos luz de graça, nós não temos limpeza pública de graça. Nada disso vem de graça. Tudo isso vem oriundo dos impostos que nós, cidadãos e cidadãs, então, pagamos, contribuímos. Os impostos, então, eles são arrecadados, como a gente já falou, pelos governos, tanto federal, estaduais quanto municipais e próprio Distrito Federal, por meio, né, dos impostos que nós pagamos, IPTU, as taxas e por aí vai. Adiante. Aí, bem trazendo no dia a dia, quando a gente tem onde que está aplicado o dinheiro oriundo dos impostos? Escolas, iluminação elétrica, iluminação pública, né? Esgoto, rede de esgoto, ter a água, como a gente falou, serviço de bombeiro, isso são exemplos que muitas vezes eles não são atendidos dentro da necessidade que nós queremos, eles não têm qualidade como nós gostaríamos que ele tivesse. Por isso, quando a gente exige esse serviço de qualidade, é um direito meu como cidadão, como cidadã. Não é nada, então a gente tem que desconstruir a ideia de que é algo que os governos nos dão. Não nos dão nada de graça, isso são oriundos dos tributos que nós pagamos. Praças públicas, estradas, né, os estádios, viadutos, limpeza pública, como eu já falei, tudo aqui tem injeção de recurso público. E mais que isso, então, você, cursista, ficar atento. Quem financia o judiciário, o executivo, o legislativo? Somos nós, cidadãos comuns. Somos nós que financiamos essas instituições. E como nós financiamos, nós temos o direito de fazer cobranças necessárias quando for preciso. Então, né, aqui a gente quer destacar, dentro da administração pública, alguns pontos que, claro, que o cursista vai aprofundar, e lá no caderno, volto a reforçar, e lá no texto você vai ter elementos para isso. Como eu já falei, os tributos estão associados aos impostos e taxas.
Os impostos são modalidades, como a gente já falou, de tributos, que sem vinculação, né, por alguma atividade específica do poder público. O dinheiro arrecadado ele tem um destaque, né, uma destinação pública. O orçamento público ele é uma peça fundamental do complexo sistema de administração. Ou seja, hoje, nenhum administrador ele vai fazer uma ação sem um planejamento. Assim como nós precisamos de um planejamento para a nossa vida pessoal, a administração pública, os gestores públicos, eles também precisam de um planejamento, de uma organização do seu planejamento. Um governo, ele não pode gastar para além do que ele arrecada. E aí nós temos, então, alguns instrumentos do orçamento público. Aqui apenas algumas ideias, né, que, claro que você, cursista, já conhece, que é a Lei do Orçamento Anual, que é a LOA, a Lei de Diretriz Orçamentária, que é a LDO, o Plano Plurianual, que é o PPA, que nós também fazemos nas nossas instituições, mas eu gostaria de destacar aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal. E por que essa lei? Ela é jovem, de 2000, ela está garantida também na Constituição, mas porque ela é um marco dentro dessas peças orçamentárias, porque é a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal que você vai encontrar teóricos que defendem que é positivo, mas você também vai encontrar teóricos que vai dizer que a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela possibilita o Estado mínimo, né? Mas aqui nós não vamos trabalhar nessa perspectiva, mas trabalhar na perspectiva de que a Lei de Responsabilidade Fiscal ela é importante porque hoje um governante, um administrador público, ele precisa dar satisfação do que é investido, do que ele faz, para onde que vai esse recurso. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela fomentou, ela possibilitou a transparência do trabalho desse gestor. Ao mesmo tempo, ela nos estimula a participarmos, a fazer controle social. Então, hoje, se a gente acessa aí nas redes sociais, é possível saber quanto que o governo do Amazonas gasta, quanto que ele arrecada, quanto que ele investe na educação, quanto que ele investe na saúde, quanto que ele investe em moradia, em segurança pública. Então, a transparência ela se faz necessária. E para a gente, então, concluir essa unidade 3, eu gostaria de ressaltar que o orçamento público, isso é importante, ela é uma arena de disputa com interesses econômicos, com interesses políticos, reflete a diversidade que compõe a sociedade. Então, o espaço de disputa. Isso vai fazer com que a gente destaque o controle social no Brasil, ele ainda é muito incipiente. E não se efetiva com o viés de uma política pública enraizada na prática social e como parte integrante, né, de uma cultura. Por quê? Porque são processos sociais que demandam maturação, que demandam mudança, né? E são mudanças comportamentais. E aí, então, a gente faz esse convite. Você ficou curioso? Você quer saber mais? Eu posso trabalhar isso melhor dentro da sala de aula? Nós temos, então, vários pequenos vídeos que também nos ajudam nessa compreensão, que estão disponíveis aqui no www do Senado, né, lá dentro da plataforma do Senado Federal. E aí, então, a gente também pode fazer, numa roda de conversa, um debate acerca desses aprendizados. E aqui, então, lembrando que a gente está num momento ainda de muita escuridão, nós estamos vivendo um momento de travessia a partir da crise sanitária que, então, o planeta viveu, que o mundo viveu, e aí, então, eu deixo uma mensagem para vocês, que é, na travessia da vida, caminhar como semeadores da esperança se faz necessário. Por isso, sigamos conjugando o verbo esperançar com um fazer pedagógico que seja impulsionador de conhecimentos para construções coletivas, onde
você, professor, possa conectar saberes e vidas. Não trabalhar a educação fiscal a partir de uma realidade tão distante desse estudante. Ele é um tema, como a gente iniciou falando, ele está no nosso dia a dia, ele está em construção, ele fomenta essa cidadania participativa, é um tema que fomenta a participação. Então, é algo que é novo, mas, ao mesmo tempo, é algo que está presente no nosso cotidiano e que se faz necessário trabalhar essa temática. Então, eu agradeço. Lá dentro da plataforma AVA vocês vão encontrar material a partir do que a gente está falando e um texto que foi elaborado também para ajudar nessa temática. Obrigada.